Meu nome é Joyce. Tenho 31 anos, moro em Belo Horizonte e trabalho como enfermeira em uma clínica particular que exige quase todo o meu tempo e energia. Sempre fui uma mulher que seguiu padrões. Academia todos os dias, alimentação controlada, vida social moderada, sempre dentro do que a minha família consideraria exemplar. Nunca fui de grandes rebeldias. A vida para mim era trabalho, treino e, de vez em quando, um jantar com amigas para distrair a mente. No fundo, sempre tive medo de desagradar minha família. Cresci dentro de uma estrutura tradicional, daquelas em que todos conhecem todos, e onde a reputação é um valor quase sagrado. Naquele ano, minha tia organizou uma grande festa de reencontro familiar. A ideia era juntar parentes de vários estados, inclusive alguns que eu nunca tinha visto pessoalmente. A reunião aconteceu em uma chácara alugada nos arredores de Belo Horizonte, com comida farta, música e crianças correndo por todos os cantos. Confesso que fui sem muita expectativa, acreditando que seria apenas mais uma daquelas reuniões barulhentas, em que todos fazem perguntas sobre a vida dos outros e pouco escutam as respostas. Foi nesse cenário que conheci Alexandre. Até aquele dia, eu só tinha ouvido falar dele por meio de comentários soltos em encontros familiares. Ele era filho de uma das minhas tias de São Paulo. Por causa da distância, nunca tínhamos tido contato. Quando o vi pela primeira vez, admito que fiquei surpresa. Era um homem alto, loiro, com um jeito calmo e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Diferente da maioria dos homens da nossa família, que sempre puxavam o assunto com tom de deboche ou piadas excessivas, ele parecia interessado em conversar de verdade. Passamos praticamente a tarde inteira juntos. Primeiro trocamos aquelas perguntas formais sobre trabalho, rotina, família. Aos poucos, a conversa ganhou profundidade. Descobri que ele trabalhava como técnico de informática em uma empresa grande em São Paulo, que adorava livros de ficção científica e que tinha uma visão leve sobre a vida. Eu, acostumada ao peso de responsabilidades, encontrei nele uma leveza que parecia faltar no meu mundo. Não demorou muito para que eu me pegasse observando seus gestos, reparando em como ele inclinava o corpo para me ouvir melhor, como olhava nos meus olhos com atenção. Era um tipo de conexão que eu não esperava ter com ninguém naquela festa, muito menos com o primo. Claro que a consciência de quem ele era não me abandonava. Mas, ao mesmo tempo, havia uma força maior, algo que me atraía e que parecia escapar ao meu controle. No fim da noite, quando todos já estavam cansados, ele se aproximou e sugeriu que almoçássemos juntos no dia seguinte. Não pensei duas vezes antes de aceitar. Eu poderia ter inventado uma desculpa. Poderia ter recuado por medo do que aquilo significava, mas simplesmente não consegui. Era como se algo dentro de mim quisesse viver aquilo, mesmo sabendo que poderia ser um erro. Fui para casa com a mente cheia de pensamentos. Durante anos, ouvi meus pais e avós repetirem que a família sempre vinha em primeiro lugar, que a tradição devia ser respeitada acima de tudo. Eu sabia, desde sempre, que um envolvimento entre primos seria visto como uma espécie de sacrilégio, algo impensável para a mentalidade conservadora deles. Mesmo assim, deitei naquela noite sorrindo, ansiosa pelo almoço que viria. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o normal. Não era apenas ansiedade, era algo maior. Vesti uma roupa simples, mas que valorizava meu corpo, aquele corpo que eu tanto cuidava com horas de academia. Fiz questão de caprichar nos detalhes, como se estivesse indo para um encontro. E, de certa forma, era exatamente isso, mesmo que eu não quisesse admitir. Nos encontramos em um restaurante aconchegante no centro de Belo Horizonte. A conversa, que já tinha fluído naturalmente na festa, ganhou ainda mais intimidade. Falamos sobre sonhos, sobre medos, sobre as pressões que cada um carregava em suas respectivas famílias. Ele confessou que sempre se sentiu diferente dentro da própria casa, como se suas escolhas nunca fossem totalmente aceitas. Eu, por minha vez, contei sobre o peso de ser a filha mais velha, sempre cobrada a dar exemplo, a nunca errar. Foi nesse momento que percebi que, apesar da diferença de cidade, tínhamos algo em comum, a sensação de não pertencermos totalmente ao molde que nossas famílias esperavam. E essa identificação foi perigosa. Quanto mais falávamos, mais próximos ficávamos.
Não houve necessidade de toque ou gestos ousados. A intensidade estava nos olhares, nas pausas, no silêncio que não era constrangedor, mas carregado de algo que eu não queria nomear. Quando nos despedimos, ele me abraçou de uma forma demorada. Não era um abraço de primo, era o tipo de abraço que arrepia a pele e faz o coração acelerar. Voltei para casa em estado de alerta, com a mente dividida entre o certo e o proibido. Passei horas revivendo cada detalhe, cada palavra, como se não pudesse deixar escapar nada daquele dia. A partir dali, os encontros se tornaram inevitáveis. Ele ainda ficaria alguns dias em Belo Horizonte, e nós aproveitamos cada momento. Nunca houve uma declaração explícita, mas ambos sabíamos que aquilo era mais do que simples afinidade familiar. No último dia, quando sabíamos que ele voltaria para São Paulo, aconteceu o que talvez fosse inevitável. Não vou entrar em detalhes explícitos, mas aquela noite foi intensa e transformadora. Não foi apenas desejo físico. Foi uma mistura de paixão, de cumplicidade, de algo que parecia maior do que nós dois. Acordei ao lado dele com a sensação de estar vivendo um sonho, mas também com o peso de uma realidade que logo se imporia. No aeroporto, na despedida, havia lágrimas contidas e promessas não ditas. Eu sabia que aquilo deveria acabar ali, que cada um deveria seguir sua vida. Mas não foi o que aconteceu. Nos dias seguintes, começamos a trocar mensagens pelo WhatsApp. Primeiro, de forma discreta, apenas para manter o contato. Depois, as conversas se tornaram diárias, longas chamadas de vídeo, risadas que atravessavam a distância. Era como se, mesmo separados por cidades diferentes, estivéssemos mais próximos do que nunca. E foi assim que tudo começou a sair do meu controle. Uma pequena pausa na nossa história. Você está gostando do nosso conteúdo? Então saiba que você pode nos ajudar a continuar produzindo ótimos conteúdo. Tudo o que você precisa fazer é se inscrever no canal, clicar no botão de sininho e receber notificações de todas as novas histórias assim que elas vão para o ar. Para nós é super importante. Agora de volta à história. Quando Alexandre voltou para São Paulo, pensei que tudo aquilo iria se desfazer com o tempo. Afinal, era apenas uma aventura, um erro que poderia ser esquecido se eu simplesmente voltasse à minha rotina. O trabalho como enfermeira na clínica consumia meus dias, a academia preenchia minhas noites, e eu acreditava que bastaria ocupar a mente para enterrar aquele sentimento. Mas não foi assim que aconteceu. A saudade bateu já na primeira manhã em que acordei sem uma mensagem dele. Me peguei olhando para o celular, esperando algo que, no fundo, eu sabia que viria. E veio. No meio do expediente, recebi a primeira mensagem: já sinto falta de ontem. Era só uma frase, mas aquilo foi suficiente para quebrar qualquer tentativa de autopreservação. Respondi sem pensar, e dali nasceu uma rotina que se tornaria parte essencial da minha vida. Passávamos horas conversando no WhatsApp, trocando fotos do dia a dia, dividindo pequenos detalhes que, para qualquer outra pessoa, seriam irrelevantes. Para nós, eram pedaços de presença. As chamadas de vídeo começaram tímidas, com assuntos leves, mas logo se tornaram profundas. Eu me via contando segredos que nunca tinha revelado a ninguém, abrindo meu coração de uma forma que nem mesmo com minhas amigas eu conseguia. Alexandre fazia o mesmo. Não era apenas paixão. Era um encontro de almas, como se aquela ligação proibida tivesse encontrado justificativas no vazio que carregávamos antes. O mais curioso é que, à medida que a distância geográfica aumentava, a intimidade emocional só crescia. Passávamos noites em claro, rindo, sonhando, planejando encontros futuros que, na prática, pareciam impossíveis. Cada vez mais, eu deixava de enxergá-lo como apenas um primo distante. Ele era o homem que fazia meu coração bater diferente. No entanto, a cada risada compartilhada, também crescia o peso do segredo. Eu sabia que estava atravessando uma linha perigosa. Minha família, tão tradicional, jamais aceitaria. Bastava imaginar o olhar da minha mãe, a decepção nos olhos do meu pai, para sentir um aperto no peito. Eles não entenderiam. Para eles, seria incesto, uma vergonha, algo que mancharia não apenas meu nome, mas o de toda a família. Apesar de tudo isso, não consegui parar. Era como estar em um caminho sem volta.
Eu me agarrava à ideia de que talvez, por estarmos em estados diferentes, poderíamos manter aquilo escondido, preservando as aparências. Mas no fundo, sabia que segredos não resistem ao tempo. Foram 3 meses intensos, de mensagens, ligações, encontros rápidos sempre que possível. 3 meses em que vivi entre a felicidade de estar amando e o medo constante de ser descoberta. Até que, de repente, minha vida mudou de vez. Sempre fui muito disciplinada com meu corpo. A academia era quase uma extensão de mim, e por isso conhecia cada sinal, cada mudança. No início, não quis acreditar. Um atraso no ciclo poderia ser apenas estresse, afinal, minha rotina na clínica era pesada e muitas vezes eu passava noites mal dormidas. Tentei me convencer disso, repetindo para mim mesma que não havia motivo para preocupação. Mas os dias foram passando, e aquela dúvida começou a crescer como um nó no estômago. Pequenos enjoos matinais começaram a aparecer. A sensibilidade no corpo, que eu nunca tinha sentido daquela forma, me deixou inquieta. Então, numa tarde de folga, comprei um teste de farmácia. Foi um daqueles momentos que a gente quer esquecer, mas que ficam gravados para sempre. Lembro-me de estar sozinha no banheiro, com as mãos trêmulas, encarando aquele objeto pequeno que carregava o poder de mudar tudo. Quando a segunda linha surgiu, forte e nítida, senti como se o chão tivesse desaparecido. Estava grávida. Não havia como negar, não havia desculpas para dar a mim mesma. Naquele instante, todas as certezas da minha vida desmoronaram. Não era apenas sobre mim. Havia um coração batendo dentro de mim que não deveria existir nas circunstâncias em que surgiu. Eu estava grávida do meu primo. Sentei no chão frio do banheiro e chorei por longos minutos. Chorei pelo medo, pela culpa, pela certeza de que minha vida jamais seria a mesma. Ao mesmo tempo, em meio às lágrimas, senti um amor inexplicável. Uma vida estava crescendo dentro de mim, e isso me preenchia de uma forma que eu não conseguia ignorar. No entanto, o amor e o medo vinham juntos. Como contar isso para a minha família? Como encarar minha mãe, que sempre foi um pilar de moralidade, ou meu pai, tão orgulhoso de suas raízes e tradições? Sabia que eles me viriam como a grande decepção, como a filha que manchou o sobrenome da família. No meio de todo aquele turbilhão, respirei fundo e tomei uma decisão. Precisava contar a Alexandre. Se aquele filho era dele, e eu não tinha dúvidas, ele tinha o direito de saber. Peguei o celular com as mãos ainda trêmulas e escrevi uma mensagem curta, pedindo para fazermos uma chamada de vídeo. Quando a tela se iluminou e o rosto dele apareceu, meu coração disparou. Não consegui rodeios. Apenas soltei a verdade, de uma vez só. Disse que estava grávida. Houve um silêncio. Por alguns segundos, temi que ele fosse se desesperar, que me culparia ou que simplesmente desligaria. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os olhos dele se encheram de lágrimas, e ele disse com firmeza que me amava, que esse era o sinal de que estávamos destinados a ficar juntos. Pediu-me em casamento, ali, do outro lado da tela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Minha reação foi contraditória. Parte de mim queria aceitar imediatamente, jogar tudo para o alto e me entregar a esse amor. Mas a outra parte, sufocada pelo medo, me puxava de volta para a realidade. Minha família jamais aceitaria. Eu teria que escolher entre eles e Alexandre, entre a tradição e o amor, entre a segurança e o futuro incerto. Fechei os olhos e pensei: como tomar uma decisão quando qualquer escolha significava perder algo que eu amava? Nos dias seguintes à descoberta, meu coração parecia viver em um campo de batalha. De um lado, havia Alexandre, com sua certeza inabalável de que tudo daria certo, de que nosso amor seria capaz de enfrentar qualquer barreira. Do outro, havia minha família, tão tradicional e rígida, que eu sabia que veria essa gravidez como uma afronta direta aos valores que sempre defenderam. Eu me pegava imaginando as reações. Minha mãe, provavelmente, cairia em prantos, dizendo que nunca esperava isso de mim, a filha exemplar que sempre fez tudo certo. Meu pai talvez não dissesse uma palavra, mas o silêncio dele seria mais doloroso do que qualquer grito. Meus avós, que carregam no peito a bandeira da moral e da honra, jamais compreenderiam. E meus tios e primos, a fofoca correria solta,
transformando minha vida em motivo de escárnio. Ao mesmo tempo, quando pensava em Alexandre, sentia um conforto difícil de explicar. Ele não tinha medo. Me dizia todos os dias que queria construir uma vida comigo, que estava pronto para assumir a criança, para casar, para enfrentar o mundo ao meu lado. E isso me encantava. Era como se ele fosse a parte de mim que sempre faltou, livre, corajosa, disposto a lutar por amor sem se importar com julgamentos. Eu, no entanto, não conseguia ser assim. Sempre carreguei a responsabilidade de não decepcionar. Sempre fui aquela que seguia as regras, que respeitava os limites. Agora, de repente, me via à beira de uma escolha impossível: viver meu amor e arriscar perder minha família, ou esconder a verdade e viver aprisionada em uma mentira. Passei noites em claro, deitada na cama, imaginando cenários. Pensava em dizer que a gravidez era fruto de um relacionamento passageiro com alguém de fora, inventar uma história que poupasse Alexandre e me poupasse do julgamento imediato. Mas a mentira, além de cruel, seria insustentável. Como esconder o pai de uma criança de toda uma família que exige transparência? Outra opção seria enfrentar todos de uma vez. Reunir meus pais, contar que estava grávida e assumir de forma clara que era de Alexandre. Mas só de imaginar as expressões deles, a possibilidade de ser rejeitada, me dava calafrios. A ideia de ser cortada do convívio familiar era insuportável. Minha família sempre foi meu alicerce, e perder esse vínculo me parecia quase como perder o chão. Entre essas duas alternativas, eu ficava paralisada. Amava Alexandre, amava a criança que crescia dentro de mim, mas também amava minha família. Como escolher quando qualquer decisão representava dor? Foi nesse estado de confusão que comecei a perceber como minha vida estava se transformando em uma encruzilhada. Eu não era mais apenas Joyce, a enfermeira disciplinada que cuidava do corpo e do trabalho. Eu era Joyce, a mulher que carregava dentro de si uma vida e que precisava, de uma vez por todas, aprender a lidar com as consequências de suas escolhas. Cada vez que fechava os olhos, a mesma pergunta ecoava em minha mente: até onde eu seria capaz de ir pelo amor que sentia? A notícia da gravidez ainda era um segredo que apenas eu e Alexandre compartilhávamos. Esse segredo pesava no meu peito como uma pedra. Eu tentava sorrir no trabalho, conversar normalmente com colegas, mas por dentro meu pensamento girava sempre em torno do mesmo dilema: como contar para minha família? Comecei a elaborar cenários, como se minha mente fosse uma sala de ensaio onde eu testava possíveis versões da verdade. Num deles, eu chegava em casa, sentava com meus pais à mesa e falava com sinceridade absoluta: estava grávida e o pai era Alexandre. Nesse ensaio mental, minha mãe chorava inconsolavelmente, meu pai me olhava em silêncio, e os dois me pediam para repensar minha vida. A cena terminava comigo sendo praticamente expulsa de casa. Só de imaginar, meu coração disparava. Em outro cenário, eu optava pela mentira. Inventaria que o pai era alguém que conhecia em Belo Horizonte, alguém que não fazia parte da família. Talvez dissesse que era um relacionamento recente, que tinha terminado, mas que eu estava decidida a assumir a criança sozinha. Nesse roteiro, meus pais ficavam tristes, mas aceitavam. Não haveria vergonha pública, não haveria escândalo. Mas ao mesmo tempo, eu estaria apagando Alexandre da história, negando sua paternidade, e isso me doía profundamente. Cheguei até a pensar em uma terceira alternativa: adiar o máximo possível a revelação. Fingir que nada estava acontecendo, usar roupas largas, evitar encontros familiares até o momento em que não pudesse mais esconder. Mas sabia que era apenas uma ilusão. A barriga cresceria, e com ela a urgência de dar explicações. Enquanto eu me perdia em planos impossíveis, Alexandre parecia viver em outra realidade. Ele me ligava todos os dias, falava sobre o futuro, sobre como imaginava nossa vida juntos em São Paulo. Falava em apartamento, em casamento civil, em começar do zero. Sua certeza me impressionava, mas também me assustava. Eu não conseguia compartilhar do mesmo otimismo. Para ele, tudo era simples. Bastava nos unirmos e enfrentar o que viesse. Para mim, era um labirinto de consequências, e cada saída parecia levar a uma perda irreparável. Numa dessas noites, deitada na cama com o celular na mão, senti uma pontada de desespero.
Eu queria poder ser como ele, querer apenas viver o amor sem me importar com julgamentos. Mas a educação rígida que recebi, as vozes da tradição que ecoavam dentro de mim, não me deixavam. Foi nesse turbilhão de pensamentos que percebi algo doloroso: não existia um plano perfeito. Qualquer escolha significaria renunciar a algo que eu amava. Restava apenas decidir qual dor eu seria capaz de suportar. Adormeci naquela noite com lágrimas nos olhos, segurando o celular como se fosse um amuleto e com uma única certeza: em algum momento, eu teria que parar de ensaiar e finalmente enfrentar a realidade. Os dias começaram a passar de forma diferente depois que a gravidez deixou de ser apenas um teste positivo e começou a se manifestar no meu corpo. Os enjoos ficaram mais frequentes, principalmente pela manhã, e a fadiga parecia me acompanhar como uma sombra. Eu, que sempre fui disciplinada com minha rotina de academia, passei a faltar em treinos e a inventar desculpas para colegas que estranhavam minha ausência. No trabalho, comecei a perceber olhares curiosos. Algumas pessoas comentaram que eu parecia mais cansada, outras notaram que eu evitava certos cheiros ou comidas no refeitório da clínica. Ainda era cedo para que a barriga ficasse evidente, mas eu sabia que em pouco tempo não teria mais como esconder. O relógio corria contra mim. A cada semana, a pressão aumentava. Minha família ainda não sabia de nada, e a cada almoço de domingo em casa eu me sentia uma impostora. Observava meus pais conversando, minha mãe elogiando meu empenho no trabalho, meu pai dizendo que tinha orgulho da filha dedicada. E eu, por dentro, me despedaçava, porque sabia que essa imagem desmoronaria no momento em que revelasse a verdade. Alexandre, por outro lado, estava cada vez mais animado. Mandava mensagens perguntando sobre os sintomas, pesquisava sobre gravidez, mandava links de artigos e vídeos. Ele falava da criança como se já fosse algo concreto, como se pudesse sentir daqui a alguns meses o bebê em seus braços. Essa postura me confortava, mas também me pressionava. Eu ainda não tinha forças para compartilhar o mesmo entusiasmo. À noite, quando deitava no quarto escuro, a solidão me fazia companhia. O medo crescia. Eu sabia que não poderia adiar para sempre. O corpo, em breve, contaria minha história por mim. A cada vez que me olhava no espelho, observava meu ventre ainda discreto e pensava: quanto tempo até que todos percebam? Foi nesse período que comecei a sonhar muito. Sonhos confusos, misturados com lembranças. Sonhava com meu pai virando as costas para mim, com minha mãe chorando, com vozes da família me acusando. Outras vezes, sonhava com Alexandre sorrindo, me segurando pela mão, dizendo que eu não estava sozinha. Acordava sempre com o coração acelerado, sem saber se estava vivendo um presságio ou apenas refletindo meu próprio medo. Percebi que o tempo não era apenas um inimigo externo, marcado no calendário. Ele também corria dentro de mim, acelerando meus pensamentos, empurrando-me para a necessidade de escolher. E quanto mais eu tentava ganhar tempo, mais ele se tornava cruel. Naquele momento, percebi que minha gravidez não era apenas um segredo, era uma bomba relógio. E eu precisava decidir se iria desarmá-la com a verdade ou esperar que explodisse diante de todos. Era uma noite de sábado quando Alexandre me ligou em vídeo, mais animado do que nunca. Ele mostrava o celular virando a câmera para um apartamento em São Paulo, um espaço vazio que havia visitado naquela tarde. Disse que estava pensando em alugar, que imaginava nós dois morando ali, construindo uma vida juntos, criando nosso filho longe dos olhares e dos julgamentos. Enquanto ele falava, com os olhos cheios de esperança, eu sentia meu coração apertar. Aquela proposta era a solução prática para todos os meus dilemas: deixar Belo Horizonte, recomeçar em São Paulo, ao lado dele, em uma cidade onde ninguém saberia da nossa história e onde poderíamos viver sem a sombra da desaprovação familiar. Por alguns minutos, permiti-me imaginar a cena. Eu, Alexandre e a criança, caminhando pela cidade grande, entrando em um apartamento iluminado, com móveis escolhidos a dedo. Um lar construído do zero, sem o peso da tradição, sem os olhares acusadores. Pela primeira vez, senti uma pontada de esperança. Talvez fosse possível, afinal. Mas logo depois, a realidade voltou a me esmagar. Mudar para São Paulo significava abandonar tudo o que eu tinha construído em Belo Horizonte,
meu trabalho na clínica, minha rotina, minhas amigas. Sobretudo, minha família. Eu sabia que meus pais não aceitariam facilmente essa mudança. Pior ainda, eles perguntariam o motivo. O que eu diria? Que estava largando tudo para morar com meu primo. Que estava grávida dele. A ideia de simplesmente desaparecer, de arrumar minhas coisas e sumir de repente, me parecia covarde. Mas, ao mesmo tempo, talvez fosse a única forma de viver meu amor sem enfrentar uma guerra declarada. Passei a semana inteira refletindo sobre a proposta de Alexandre. Ele me ligava todos os dias, falava com entusiasmo sobre como eu me sentiria acolhida em São Paulo, sobre como nossa vida seria mais leve lá. Eu, no entanto, guardava silêncio em muitos momentos. Não queria decepcioná-lo, mas também não conseguia esconder de mim mesma o medo que me paralisava. No fundo, eu sabia que essa decisão seria um divisor de águas. Ficar em Belo Horizonte significava encarar minha família, enfrentar as consequências, lutar por um espaço de aceitação dentro de uma tradição que talvez nunca me perdoasse. Ir para São Paulo, por outro lado, significava liberdade, mas também renúncia. Abandonar raízes, talvez cortar laços, e viver com a eterna dúvida se tinha tomado o caminho certo. Entre as lágrimas e os pensamentos, percebi que não havia escolha sem dor. O convite de Alexandre não era apenas um gesto de amor. Era também um teste, um chamado para que eu finalmente decidisse que vida queria levar. Naquela noite, fechei os olhos e pensei: será que sou capaz de perder minha família para viver meu amor? Ou será que vou perder meu amor para continuar presa à minha família? A cada semana, a gravidez avançava e o tempo para esconder diminuía. Minha mãe começou a notar pequenas mudanças. Perguntava por que eu estava mais cansada, por que evitava determinados alimentos, por que não ia mais com a mesma frequência à academia. Eu desviava, dava desculpas, mas sentia os olhos dela tentando decifrar algo que eu não estava pronta para confessar. Nos almoços de domingo, o clima que antes era leve começou a se tornar insuportável para mim. Eu sorria, fingia normalidade, mas por dentro sentia que todos podiam ouvir o segredo que gritava dentro de mim. Cada comentário sobre família, tradição, sobre o orgulho de ter uma filha tão dedicada era como uma faca atravessando meu peito. Alexandre continuava insistindo para que eu fosse para São Paulo. Mostrava apartamentos, planos, falava do futuro como se fosse algo pronto para ser vivido. Eu o amava, mas o medo de perder minha família me mantinha presa. Era como se eu estivesse dividida entre dois mundos, o que eu desejava construir e o que eu temia destruir. Foi então que percebi: não conseguiria manter essa farsa por muito tempo. O silêncio já estava começando a me destruir. Numa noite de domingo, depois de mais um jantar em família, minha mãe me chamou para conversar. Seus olhos estavam firmes, e a pergunta veio sem rodeios: Joyce, você está grávida? Meu corpo congelou. Senti minhas pernas tremerem. Pela primeira vez, não consegui inventar uma mentira. Apenas chorei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe, em choque, levou as mãos ao rosto. Meu pai entrou no quarto, e quando ouviu a verdade, sua expressão fechada doeu mais do que qualquer palavra. Contei que era de Alexandre. Não havia mais como esconder. As reações foram exatamente como eu havia temido. Minha mãe chorava, repetindo que não sabia onde tinha falhado comigo. Meu pai permaneceu em silêncio, como se tivesse perdido algo precioso. Eles não gritaram, mas o olhar deles dizia tudo: decepção, vergonha, medo do que os outros diriam. Naquele momento, senti que estava sendo arrancada do lugar seguro que sempre conheci. Eu havia perdido o papel de filha exemplar para sempre. Depois da confissão, a casa se tornou um lugar estranho. Minhas conversas com meus pais eram curtas, frias, carregadas de uma distância que eu nunca havia sentido. A notícia se espalhou rápido entre os parentes, e as reações foram as mais diversas. Alguns me condenaram de imediato, outros se calaram, e alguns poucos até disseram que não viam problema em primos se apaixonarem. Mas a ferida maior estava dentro da minha própria casa. No meio desse caos, Alexandre veio até Belo Horizonte. Ele me abraçou diante dos meus pais, disse que me amava, que queria assumir o filho e casar comigo. Sua coragem me deu forças,
mas também expôs ainda mais o abismo que havia se aberto entre eu e minha família. Foi então que percebi a verdade mais dura: eu não poderia agradar os dois lados. Ou eu escolheria minha família e abriria mão de Alexandre, ou escolheria Alexandre e aceitaria o risco de perder minha família. Não existia um caminho que mantivesse tudo intacto. Escolhi o amor. Não porque fosse fácil, mas porque dentro de mim já existia uma vida que ligava meu destino ao de Alexandre para sempre. Fomos para São Paulo. Começamos a construir um lar, e ele manteve sua promessa de estar ao meu lado em cada passo. Minha família não cortou completamente os laços, mas a distância foi inevitável. O orgulho que meus pais sentiam de mim se transformou em silêncio, em visitas raras, em conversas tensas. E eu precisei aprender a viver com essa perda. Hoje, escrevendo essa confissão, sei que minha escolha me trouxe tanto dor quanto felicidade. Carrego comigo a saudade da proximidade que tinha com meus pais, mas também o amor real que encontrei em Alexandre e na criança que cresce em meus braços. A vida me ensinou que algumas escolhas não permitem finais perfeitos. Sempre há renúncia, sempre há feridas, mas também há coragem. E foi essa coragem que me fez seguir em frente, mesmo quando parecia impossível.